Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sei que vocês estão morrendo de saudades. Eu também estou com saudades de vocês, saudades da gente voltar para o nosso dia a dia, né? Estou testando aqui uma ferramenta nova. Para mim também tudo está sendo novo. Prometo ser o mais rápido e objetivo possível para ter no máximo aí 15 minutos de duração, né? Deixar abertos os canais aí de WhatsApp, é, de e-mail para a gente ir trocando as ideias aí, tá ok? Vou depois a gente montar um grupo específico para a disciplina, para a gente tirar as dúvidas. Infelizmente, nós teremos que, nesse momento, nos adaptarmos a essa ferramenta, tá bom? Nós teremos que passar esse momento aí. Tudo é incerto, tudo é instável e vamos ver no que pode dar, ok? No último encontro que nós tivemos, nós íamos falar alguma coisa sobre a estratificação de risco. No caso, vocês pegaram um questionário chamado anamnese, né? Fizeram uma entrevista com a sua dupla, e ali a ideia é a gente já começar a entender e a prescrever o nosso treinamento, né? Aquele questionário ele serve justamente para ver se a pessoa ela está apta ou não a iniciar a atividade física. Porém, nós temos algumas recomendações de uma escola que ela orienta, assim como a Organização Mundial da Saúde orienta os órgãos de saúde, né? Nós respeitamos a organização, mas nós temos o American College, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, que ele traz algumas regrinhas para que nós possamos seguir e aí para que nós erremos menos nessa avaliação, evitando assim riscos maiores para os nossos alunos, né? Para que possa dar mais segurança no nosso trabalho e para que os nossos alunos também possam executar as atividades aí e não ter nenhum problema de saúde, tá? Então, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre a estratificação de riscos da escola americana, e aí depois a gente deixa aberto lá no final no WhatsApp para alguns questionamentos. Bom, como já foi falado, a avaliação corporal como um todo, o trabalho de avaliação física como um todo, a estrutura principal dela é nesse sentido, né, da anamnese, que é esse questionário que vocês estão respondendo, nós vamos nos ater aqui um pouquinho só nessa parte. Tem a estrutura corporal, que aqui a gente vai entrar na perimetria, nas medidas, no teste com adipômetro, enfim, né? Toda a estrutura corporal, que é a massa gorda, a massa magra, cálculo de peso ideal, é por aqui. Os testes neuromusculares, né? A gente usa bastante a flexão de cotovelo, extensão de ombro. É, Também utiliza aqui contrações abdominais, né? Tudo tem protocolo, tudo tem tabelas explicativas aí que a gente vai comparar o sexo masculino e o sexo feminino. Também teste de flexibilidade, a gente vai fazer o banco de Wells e os adaptados que a gente para a nossa realidade. Teste de aptidão cardiorrespiratória para ver como é que está o VO2, né? O consumo máximo de oxigênio e a avaliação postural, ok? Vamos lá então. O American. Primeiro, então, o que que é a anamnese? Nós já discutimos em sala, né? Que é um questionário recordatório, né? Que tem como objetivo verificar as condições ou dar um diagnóstico da vida, da saúde, perdão, da saúde do meu aluno, do meu cliente, enfim, para diminuir todos os riscos, como nós já falamos. Então, ele é um questionário que eu devo aplicar, que fique claro isso, eu não entrego o questionário para o aluno, eu faço a entrevista com o aluno e aí sim eu vou, de acordo com a resposta dele, depois classificar se ele está apto ou não. A anamnese, né? Para que que ela serve? Ela identificar e excluir indivíduos com contraindicações clínicas para exercício. Quem são esses indivíduos? A gente vai relatar um pouquinho mais para frente. Identificar os indivíduos com sintomas ou fatores de desenvolvimento de doenças que precisam submeter a um exame clínico antes de começar um programa de exercício.
ou seja, uma pessoa que tem uma sugestão de alguma doença que antes dele iniciar a prática, ele precisa de uma liberação médica, de um laudo médico, ou de acordo com a idade de risco, antes dele iniciar a prática, ele precisa é, poder aí de uma liberação médica para nos dar mais segurança. Não quer dizer que se o médico liberando eu posso é, é, tocar o terror com o cliente. Não, eu tenho que ter a responsabilidade de entender o grau da aptidão física dele também, né? E, logicamente, identificar pessoas com considerações clínicas graves, significativas, para participar de um programa com a supervisão médica. No caso de um cardiopata, que ele já tem um marca-passo, ou ele tem alguma restrição médica, e sempre eu tenho que estar acompanhando, ou que o médico encaminhou para mim, e eu vou dar início ao trabalho com ele com todos os cuidados possíveis. Esse é o modelinho de anamnese que nós entregamos em sala de aula, né? Ele é bem simples, ele é bem objetivo. Se você pratica alguma atividade física, sim ou não, se é fumante, qual o objetivo que você quer com a atividade física, se tem algum problema de coração, você ou tua família, se hipertensa, se fuma, enfim. E aqui ele faz todo um questionário investigativo para ver se realmente a pessoa ela está apta ou não, né? Se sente dor no peito e tal. Esse modelo aqui é o que vocês usaram em sala de aula. Esse é o modelo que nós criamos enquanto lá na época da Unimap, aqui do mestrado, pode ver que ainda nem mexi nos slides ainda, na época da Unimap, nós utilizávamos isso, né? Eu trouxe para vocês em sala de aula. Mas eu posso criar o meu também, seguindo alguns protocolos. Primeiro, eu tenho que fazer uma pergunta pessoal, né? Você sentiu alguma vez dor no peito? Você bebe? Você fuma? Você pratica atividade física? Você tem alguma cirurgia? Enfim, primeiro a pessoa. Depois a gente investiga os casos de família. Se pai teve, se mãe teve, se o irmão do pai teve, né? O tio paterno teve, e assim por diante, tá? Então, esse é um modelo que é essa fichinha aqui também é considerado também um outro modelo. Só para a gente olhar lá com mais calma, né? É a mesma ideia, ó, na anamnese do avaliado, se fez aqui, ó, se você tem algum comprometimento cardíaco ou alguma alteração no ecocardiograma, né? Se você sente câimbras na perna, enfim. Então, há vários tipos de modelo e a ideia final é que a gente possa aí realmente minimizar todos os riscos, ok? Esse daqui é um questionário chamado PARQ. Tudo que tiver um Q, ele vai ser de questionário, né? É, ele é reconhecido mundialmente, porque ele tem apenas 7 perguntas bem objetivas. Por exemplo, seu médico alguma vez mencionou que você possui algum problema cardíaco? Sim ou não? Se sim, se ele já te orienta para ir para o médico. Você apresenta frequentes dores no coração ou no peito? Se sim, já vai para o médico. Então, esse é um questionário muito aberto, que qualquer resposta sim, né, você já tem que fazer uma procura médica. Porém, ele é muito aberto, ele é muito vago, tá? Mas ele é mundialmente conhecido e aceitável. Algumas cuidados que eu tenho que ter, né? Alguns principais sintomas ou sinais sugestivos aí a uma doença cardiopulmonar, ou seja, que a pessoa pode vir a sofrer um infarto, por exemplo. Se ela sente dor ou desconforto no tórax, no pescoço, na mandíbula, no braço, enfim. Professor, eu tenho um desconforto no tórax e eu sinto um aperto no peito e tal. Isso é um sinal de alerta. Eu vou ficar atento e aí também eu vou olhar mais para frente, pressão arterial, enfim, alguns outros fatores, tá? Se tem um encurtamento da respiração em repouso ou esforço brando, qualquer atividade física, eu tenho fico ofegante, né? Enfim, isso daí é um sintoma também que a minha capacidade pulmonar ela não está boa, né? E eu tenho algum problema de respiratório aí que possa estar impedindo. Se eu tenho tonturas ou síncope, no caso desmaio, né? Se eu desmaio com frequência ou não. Seus tornozelos eles incham, né? Edema no tornozelo, eles ficam inchados. Palpitação ou taquicardia, ou seja, batimentos
acelerados do coração em partes distintas do dia, ou hoje aconteceu, amanhã não, no outro dia aconteceu novamente. Isso pode ser algum sintoma. Né? E aqui a fadiga é, ou encurtamento da respiração com qualquer atividade normal. Né? Eu saí daqui, fui pegar o ônibus lá na frente da minha casa, e daqui até lá, nesse levantar, já cheguei muito cansado. Isso também é sugestivo à doença cardiopulmonar. Temos que ficar aí atentos, ok? É, deixa eu ver. Risco positivo, ou seja, são pessoas que são sugestivas a algum tipo de doença, né? Que ela pode aí tem que tomar um cuidado especial com ela, sendo sugestivo a indicação médica. Por exemplo, homens maiores que 45 anos ou com idade maior do que 45 anos e mulheres maior do que 55 anos, com histórico, né, de infarto ou morte súbita antes dos 55 anos do pai, né? Então, assim, o seu pai faleceu com 55 anos e é uma pessoa que tem um grande potencial de risco, né? Ou em outros homens com parentesco até de primeiro grau, no caso o irmão ou o tio do pai, né? Então esse daqui ele é importantíssimo, ele é um grande sinal aí que pode dar problema. Ou antes dos 65 anos da mãe ou em outras mulheres também com primeiro grau de parentesco, né? A, a avó, a tia, a irmã da mãe, enfim, que ela teve infarto do miocárdio ou uma morte súbita. Então isso daí é um sinal. Agravado a isso, pessoas que fumam, tabagismo, né? O cigarro também ele aí interfere. Pessoas, etilismo é álcool, então pessoas que bebem, né? Com histórico de hipertensão, com a pressão arterial maior do que 14/9, né, sendo confirmado logicamente em duas ocasiões. Ou seja, o cara chegou na academia, ele está com uma pressão um pouco mais elevada, deixa ele sentado uns 5 minutinhos lá e tal, afere novamente, porque às vezes ele veio de bicicleta, ele veio a pé, ele veio de alguma outra forma, correndo, enfim. Isso daí vai alterar um pouco. Então, se eu colocar ele 5 minutinhos sentado, dar uma água, trocar uma ideia e aferir novamente a pressão arterial e ela baixou, tranquilo, vamos seguir a atividade e assim por diante. Ou pessoas, né, que estão utilizando aí alguma medicação, mesmo utilizando medicação, a PA continua alta. Isso aí é um fator sugestivo, tá ok? Com colesterol maior do que 200 miligramas, né? E o HDL menor do que 35. Lembrando que o HDL é High Densidade Lipoprotein, né? De lipoproteína. Então, densidade alta de lipoproteína. Nesse caso está baixa. Essa aqui é a proteína saudável, proteína boa. Então, pessoas com histórico de hipercolesterolemia, essas pessoas aqui têm que tomar cuidado. Com diabetes ou que tem uma vida sedentária ou inativa também são fatores. Lembrando, são pessoas, homens acima de 45 anos e mulheres acima de 55, com algum associado com algum desses fatores aqui, ele tem um grande risco sugestivo positivo para as doenças, ok? É, negativo, ou seja, pessoas ali que poderiam iniciar alguma prática de atividade física. Pessoas que têm o colesterol, né, olha lá, o positivo, ó, o HDL, alta densidade de lipoproteína, que eles é maior do que 60 miligramas. Então esse cara, ele pode, né, iniciar. Indivíduos aparentemente saudáveis e assintomáticos, ou seja, que não têm nenhum sintoma ou sugestão de doenças, né? Pessoas que têm algum risco aumentado com sinais do sugestivo, porém a doença está controlada, né? O caso do hipertenso, do diabético e tal, mas ele tem um controle, ela não está descompensada, né? Mesmo caso, né? Ó, doença coronariana do coração, cardiopatia, o cara é um transplantado, enfim, ele já está com a doença controlada, ele pode iniciar. Porém,
eu tenho que tomar alguns cuidados. Lembrando, indivíduos aparentemente saudáveis. Menor ou igual a 45 anos para os homens e menor ou igual a 55 anos para as mulheres, ok? Algumas recomendações aqui do American College, né, da Escola Americana de Medicina Esportiva, onde não é necessário o exame médico e avaliação clínica em esforços. No caso de exercícios moderados, o que é um exercício moderado? Aquele que assim compreende a 60%, 70% do máximo, né? Em indivíduos aparentemente saudáveis e sem sintomas. Já com indivíduos com exercícios vigorosos, que eu vou lá testar uma carga máxima com ele, ou fazer um teste onde eu exija uma frequência cardíaca máxima ou muito alta, essa indicação onde não é necessária são indivíduos saudáveis e jovens, homens com 40 anos a menos e mulher com 50 anos para baixo, assintomáticas, colesterol ou HDL acima de 60, não sugestivo a alguma doença, ok? Que possam iniciar alguma atividade física com supervisão médica, né, com recomendação durante o teste. Teste submáximo. O que é um teste submáximo? Aonde ele não vai chegar à fadiga total, ele não vai chegar no 100%, tá? Um protocolo de esteira de um cardiologista, ele não chega, ele vai chegar a uns 80%. Para quem são recomendadas as pessoas? Indivíduos com sintomas ou com doenças conhecidas, independente da idade, tá? Ele tem aqui, para fazer os testes, estamos falando aqui dos testes, eu tenho que ter o recomendado a supervisão médica. Mas eu conheço o histórico do cara e tal, não vai fazer mal. Posso, mas é um risco teu, ok? O ideal é que o médico esteja acompanhando ou que venha um encaminhamento dele. Teste máximo. Indivíduos mais idosos. Isso aqui independente se tem doença ou não, indivíduos mais idosos, homens acima de 50 anos, 55 anos, e mulher acima de 55, 60 anos, eu necessito de uma supervisão médica, ok? Algumas recomendações para a aferição da PA, como eu já comentei agora há pouco. O indivíduo tem que estar sentado, esperar mais ou menos aí 1 minuto, a 1 a 3 minutos, porque, como eu já disse, ele pode ter vindo de bicicleta, a pé, correndo, enfim, qualquer atividade física, ela vai alterar a pressão arterial, ela vai aumentar a pressão arterial e aí vai dar um falso positivo de hipertensão. Então, o cara sentado, respira, toma água, faça a aferição. Se eu achar que ainda está um pouco alto, espero de 3 a 5 minutos para fazer de novo uma segunda aferição. Se o cara faz uso de algum beta-bloqueador, alguma coisa nesse sentido, sempre perguntar se ele fez o uso do remédio ou não, né? Em todos os sentidos, antes de iniciar a prática. Por quê? Se ele fez o uso e está controlado, bacana, eu vou tomar todos os cuidados, a pressão vai subir um pouquinho, que é normal do exercício. Agora, se ele não fez o uso, a pressão já está alta e eu faço qualquer atividade física, a chance desse cara vir a infartar e a morrer na minha aula é muito grande. Então, tenham muito cuidado com isso. Beleza? Algumas recomendações aí para o treinamento aeróbio. Né? Lembrando que o treinamento aeróbio tem a duração aí no mínimo de 20 minutos, aí no máximo de 60 minutos, ok? São fundamental para o aprimoramento do cardiorrespiratório que ele seja aplicado de uma forma contínua, sem pausas, não sendo recomendado para o treinamento aeróbio o HIIT, né? Lembrando, a gente vai ver mais em outras aulas que eu sempre vou treinar a capacidade maior para menor. No caso, eu vou treinar o treinamento aeróbio, vou melhorar a minha função cardiorrespiratória como um todo, para depois vir diminuindo essas frações e aí sim eu posso trabalhar outros tipos de atividade, tipo o anaeróbio lático e o anaeróbio alático, tá? O mínimo, o ideal, de 3 a 5 sessões semanais. Tá errado aqui, tá semais, né? Mas é semanais. Podendo aí, sendo o ideal, 7 vezes por semana. Treinamentos com intensidade de 50 a 85% do VO2 máximo. O que é o VO2 máximo? Volume de oxigênio, ou seja, o consumo de oxigênio durante o exercício.
que nós temos alguns protocolos aí mais para frente para a gente identificar isso aí também. O treinamento de força, né, de resistência muscular localizado, RML, são exercícios dinâmicos, exercícios aí multiarticulares, né? No mínimo, isso é recomendado pela American College, no mínimo 2 sessões semanais, sendo o ideal de 3 a 5 e o ótimo, né, o recomendado 7 vezes por semana. Por que isso? Professor, mas a hipertrofia, tá, estamos falando de pessoas normais, iniciantes aqui, talvez com algum problema cardíaco, algum problema. Então, não são pessoas atletas, são pessoas aparentemente normais no início, tá, das atividades. Então, sempre exercício leve a moderado. De 3 séries de mais ou menos 8 a 15 repetições para cada grupo muscular, com intervalo de 30 a 60 segundos entre as séries. Treinamento de flexibilidade, de preferencialmente movimentos estáticos, parados, né? Que envolvam aí a articulação no mínimo 30 segundos. No mínimo 30 segundos. Em um ambiente tranquilo, com música agradável. Não adianta colocar um funk, colocar um dance, um psy, alguma coisa mais louca aí, que a ideia é que você relaxe a musculatura, que você trabalhe ela de uma forma mais tranquila. O ideal é que deve ser realizado numa sessão separada. Por exemplo, se eu treinei de manhã, lembrando que são exercícios leves, à tarde ou à noite eu vou praticar, né? Vou fazer um alongamento. Se for antes da minha sessão de treino, é, que eu, que eu faça, por exemplo, se eu vou fazer de manhã e vou treinar à tarde, tudo bem, mas que seja em sessões separadas, ok? No mínimo de cada articulação, 30 segundos, beleza? Algumas orientações só gerais aí das práticas, né? Sempre fazer exames médicos recomendados, isso seria o ideal, porém a gente já viu que algumas pessoas podem iniciar. Escolher exercícios que sejam mais prazerosos para as pessoas, não adianta fazer uma coisa que eu goste, que eu me sinta bem. O meu aluno tem que se sentir bem, né? Manter sempre hidratado. Tem uma continha que geralmente é feita pelo o peso vezes 0,03, ele dá uma quantidade de água a ser tomada por dia. Acrescenta, somado a isso, mais meio litro, 1 litro de água quando for fazer os exercícios, tá? Fazer sempre horários agradáveis para você. Por que isso? Tem pessoas que têm hábitos noturnos e pessoas vespertinos, noturnos e pessoas que têm hábitos mais matutinos. Então, as pessoas rendem de uma maneira diferente e às vezes tem que achar o que é mais confortável para ela, tá? Ou roupas leves, ventiladas, tênis confortável, macio. Se alimentar bem, isso não é comer muito, é comer saudável. Praticando no mínimo 3 vezes por semana, 1 hora por dia, no máximo, né? O recomendado hoje é 45 minutos. E sempre procurar um profissional formado em educação física. Vamos lá, estamos acabando já aqui também. Só alguns benefícios aí que a gente já sabe, que ela melhora a capacidade física, de força, resistência, flexibilidade, a postura, a autoestima, o consumo de energia, né? A gente vai ter uma aula só sobre taxa metabólica de repouso e basal para entender como é que eu perco peso. Reduz os sentimentos de depressão e ansiedade. Nesse momento em que nós estamos vivendo de isolamento social, dentro de casa, enfim, nós temos que praticar atividade física, isso ficou bem claro que ela ajuda, além de aumentar a imunidade, né, evitando aí que a gente pegue doença muito facilmente, é, ela promove um bem-estar psicológico, né? As pessoas têm que gastar energia de alguma forma, as crianças também têm que fazer isso, os idosos também precisam fazer isso. Eu sempre comento para vocês em sala de aula que a educação física é uma das poucas profissões que o robô vai tomar à frente, né, do nosso mercado, porque isso aqui depende muito da criatividade. E hoje está muito claro isso. As pessoas estão muito criativas fazendo de alguma forma exercício em casa. Alguns certos, outros errados, não é o mérito da questão, mas estão tentando se movimentar,
né? Lembrando que ela produz substâncias como endorfina, serotonina, enfim, de prazer, de bem-estar, que são sensações que nós precisamos, né? Evita doença e colabora no estresse, na obesidade, na osteoporose, na pressão alta, na diabetes, enfim, tudo que nós já estamos carecas aí de saber. Alguns cuidados para alguns grupos especiais, né? Por exemplo, no diabético, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir a gordura corporal e a gordura do sangue, né? Os colesteróis aí, os LDLs da vida, enfim. E ela vai aumentar a quebra de açúcar, ela vai melhorar uma resposta à insulina, porque o diabético ele tem uma resistência à insulina. E com a atividade física eu queimo esse açúcar, esse carboidrato, né? E ele diminui até essa necessidade aqui do consumo de insulina. Para os hipertensos, a gente vai depois discutir caso a caso, para os hipertensos ele melhora a gordura corporal, a pressão arterial, há uma vasodilatação, né, das artérias aí, melhorando e diminuindo a pressão arterial. Então, a médio e longo prazo eu consigo ter uma resposta bem bacana. Lembrando aí que esse bombeamento de sangue ele melhora também a circulação e oxigenação das células do corpo, levando mais nutrientes para as células e aonde estava atrofiado, ele consegue melhor irrigar, melhor levar nutrientes. Para os cardiopatas, ele ajuda a evitar doenças cardíacas, aumentando o fluxo sanguíneo para o coração. Lembrando, o coração ele é um músculo, né? Então, fortalecendo as contrações aqui cardíaca, eu melhoro esse coração, eu melhoro a ejeção cardíaca, a eficiência cardíaca. Ele fica um coração mais forte porque ele vai bombar mais sangue e bater menos vezes. Então, as paredes do músculo cardíaco, ele melhora a ejeção cardíaca, né? Então, ele é super recomendado. E para os obesos, a gente já está cansado de saber que ele melhora todas as funções, diminui o depósito de gordura corporal, melhora o diabetes, porque o obeso, ele abre portas para várias outras doenças, né? E ainda assim, com atividade física regular, ela melhora a autoestima, melhora o controle alimentar, as pessoas começam a ficar mais conscientes disso. Beleza? Muito obrigado. Eu vou mandar esse material para vocês no e-mail para a gente ir discutindo, tá bom? E no próximo momento a gente vai aprender a fazer continhas aí do frequência cardíaca de trabalho pelo batimento cardíaco, ok? Algumas referências aqui que foram utilizadas para essa aula. Eu acho que é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês aqui. Beleza? Espero que vocês gostem. Tentei ser o mais breve possível. E que Deus nos ajude e que tudo dê certo, ok? Muito obrigado.